Boa noite. A polícia encontrou explosivos escondidos num apartamento em Boa Viagem. A quantidade seria capaz de derrubar um prédio. Um avião bem diferente fez um pouso hoje no aeroporto do Recife. E as homenagens ao jornalista e escritor pernambucano Geneton Moraes Neto. Esses e outros assuntos no NETV a partir de agora. A polícia divulgou hoje detalhes da quadrilha de assaltantes de banco que foi presa no último fim de semana em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Com eles foram apreendidos carros de luxo, documentos falsos e uma quantidade de explosivos suficiente para derrubar um prédio. Para a polícia, o grupo é suspeito de ter explodido carro forte, caixas eletrônicos e agências bancárias no Recife e no interior do estado. Foi num apartamento do 8º andar, nesse prédio, na Rua dos Navegantes, em Boa Viagem, que a polícia encontrou a quadrilha. Era um depósito do crime. Com os bandidos, havia coletes à prova de balas, munições, equipamentos usados para clonar e imprimir cartões de banco, documentos falsificados, celulares, aparelhos de GPS, droga, motos, carros de luxo e explosivos, suficientes para colocar o prédio abaixo, e que poderiam ser usados para explodir caixas eletrônicos ou agências bancárias. 7 pessoas foram presas, pelo menos 5 eram do Ceará, inclusive Cláudia Josefa de Aguiar, de 45 anos, que para os investigadores era a chefe da quadrilha. Ela coordenava toda a ação criminosa, ela cooptava, ela recrutava os jovens para participar dessas ações e esses jovens ele automaticamente iriam ingressando no mundo criminoso, nessas organizações criminosas. A polícia não tem dúvidas de que foram eles que no dia 13 de junho explodiram um carro forte e levaram mais de R$500 mil. O crime foi em frente a uma agência bancária da Avenida Caxangá, no Recife. Mas as investigações apontam que o grupo começou a atuar na região metropolitana desde o começo do ano. Os outros presos são Luiz Davi da Silva Júnior, de 40 anos, identificado como Babi, um experiente ladrão de bancos que entendia de explosivos. O filho dele, Luiz Davi da Silva Neto, de 19 anos, Isabel Maciel da Silva, de 59, Alisson Souza da Silva, de 22 e Vicente Leonardo de Souza Alencar, de 20 anos. A polícia já identificou pelo menos mais 6 integrantes da quadrilha que continuam soltos e vai investigar agora se essa mesma organização criminosa participou também de assaltos a agências bancárias, inclusive em cidades do Agreste e da Zona da Mata. O delegado acredita que com o dinheiro dos roubos, os bandidos conseguiram equipar a quadrilha para praticar novos crimes, cada vez com mais proteção e poder de fogo. Na medida em que eles vão fazendo esses assaltos a bancos, eles vão se capitalizando e eles vão investindo na própria organização. Compra de automóveis roubados ou clonados para que sejam usados nessas ações criminosas e a partir daí eles vão obtendo lucro, vão se capitalizando e vão se organizando cada vez mais. Os homens foram levados para o Cotel em Abreu e Lima e as 2 mulheres para a colônia feminina do Recife, no bairro do Engenho do Meio. 2 meses depois da morte do empresário Paulo César Morato, ainda não foi esclarecido se ele se matou ou foi assassinado. O assunto está no nosso portal na internet, o G1 Pernambuco. O empresário era investigado pela Polícia Federal num esquema de lavagem de dinheiro. Foi encontrado morto em um motel de Olinda no dia 22 de junho, depois de ter ingerido veneno. A Secretaria de Defesa Social informou que o caso é presidido pela delegada Gleide Ângelo e que ela tem autonomia para conduzir as investigações. O G1 não conseguiu contato com a delegada para falar sobre o caso. O empresário de 49 anos era investigado pela Operação Turbulência da Polícia Federal. A Operação Turbulência, deflagrada no dia 21 de junho, teve como objetivo investigar um esquema que liga empresas de fachada à compra do avião usado pelo ex-governador Eduardo Campos durante a campanha para presidente. Em agosto de 2014, o avião caiu em Santos, provocando a morte de Eduardo Campos e de outras 6 pessoas. E depois de 10 meses de investigação, a polícia concluiu o inquérito sobre a morte de um menino de 5 anos no bairro de Afogados, no Recife. A criança morreu depois de encostar em um portão e levar um choque elétrico.
Dois eletricistas de uma empresa prestadora de serviço da CELP foram responsabilizados pela morte do menino. Durante as investigações, a polícia ouviu 15 pessoas, entre elas parentes da criança e 2 técnicos que fizeram a substituição do medidor de energia da casa onde o menino morreu. De acordo com o perito, o serviço não foi feito da forma correta. Eu poderia enumerar, a princípio, a altura do muro, não obedecia ao padrão da ABNT, ao padrão da resolução da ANEEL, que deveria ter no mínimo 2,30 metros. Esse muro limite entre os imóveis só tinha 1,80 m. A fixação do rack também, nesse sistema elétrico, estava errado, deveria estar engatado, né, no muro. Né? Ele estava numa telha de PVC que ficava acima do muro, também que tinha uma parte elétrica, né, também errado, né? Embora tivesse com um porcelanato, né, garantindo, né, mas mesmo assim não deveria ter esse procedimento. O outro foi a colocação do ramal de aterramento. Ele deveria estar embutido num cano de PVC e estava num conduíte flexível, que também desobedece à norma da ABNT e da própria resolução da ANEEL. O laudo técnico provou que o portão onde o garoto levou o choque recebia corrente elétrica sempre que encostava no aterramento. Nós fizemos essa simulação real, né? Invertemos as fases, colocamos a fase fluindo para o aterramento e aí nós observamos o vazamento de corrente. Quer dizer, nós fizemos um laboratório no local do fato. Isso para a gente foi a prova fundamental de que realmente essa inversão de fase e o fato da haste de aterramento estar fora do nível do solo, acima do nível do solo, com a abertura do portão, houve o contato. No inquérito policial que foi concluído, tem mais de 200 páginas e quase 130 fotos. O delegado responsável pelo caso indiciou os 2 técnicos que trabalham na empresa que presta serviço à CELP. Eles vão responder pelo crime de homicídio culposo, quando não existe a intenção de matar. Nós temos o depoimento do eletricista que estava fazendo a instalação do medidor, né, a substituição. O outro ficava supervisionando, então os 2 participaram diretamente dessa substituição do medidor. Ele diz que ao final está em depoimento. Não checou se havia, não lembra de ter checado, talvez não tenha checado, diz palavras dele, checado se havia vazamento de corrente elétrica na haste de aterramento, que foi exatamente o problema que causou todo o acidente com a criança. Os 2 vão responder ao processo em liberdade. Marcos Vinícius Ferreira de Oliveira, de 5 anos, morreu no dia 24 de outubro do ano passado. Ele estava brincando na calçada da rua Guarani, em Afogados, onde morava, e foi buscar uma bola numa casa vizinha. O garoto encostou no portão e levou um choque. Ele chegou a ser levado para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu. Caso sejam condenados, os eletricistas podem pegar de 1 a 3 anos de prisão. Depois do intervalo, um avião da NASA faz um pouso no aeroporto do Recife. O NTV volta em instantes. O NTV está de volta para falar de eleições. O candidato a prefeito do Recife, Edilson Silva, do PSOL, fez campanha hoje à tarde no bairro das Graças. Edilson Silva, do PSOL, visitou o Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz, no bairro das Graças. O Instituto sediou um debate organizado pela Associação Pernambucana de Cegos. 4 candidatos a prefeito participaram. Edilson Silva, que é deputado estadual, não participou do debate porque tinha sessão na Assembleia Legislativa, mas falou sobre a acessibilidade e a melhoria das calçadas do Recife. As calçadas precisam voltar a ser de competência da administração municipal. Calçada não pode ser um espaço privado. Nós precisamos garantir em todas as esferas do serviço público, em todos os níveis de serviço público, uma perspectiva de inclusão para a pessoa com deficiência, todas elas. Então eu creio que essas medidas são aquelas que são inicialmente as prioritárias que nós vamos implementar para garantir um mínimo de cidadania para a população deficiente da nossa cidade. Outro candidato a prefeito do Recife, Carlos Augusto, do PV, fez campanha na zona norte da cidade. Pela manhã, o candidato Carlos Augusto, do PV, gravou para o Guia Eleitoral na Feira de Nova Descoberta, zona norte do Recife.
Em seguida, distribuiu folhetos no mercado público de Nova Descoberta e ouviu os comerciantes que trabalham no local. O mercado público no Recife é uma tradição. As pessoas gostam de ir para o mercado porque é um espaço de convivência, onde as pessoas compram frutas fresquinhas, encontram as pessoas. Então, esses espaços têm que ser fortalecidos, têm que ser divulgados, tem que gerar crédito para que o comerciante possa fazer a compra dos seus produtos sem a preocupação de não saber como pagar. E outra, recuperá-los, né? Porque, como eu disse, ele é um espaço de convivência e ele precisa ser um espaço bonito, agradável, que as pessoas gostem de ir. Então, numa gestão verde, fortalecimento total desses mercados com estrutura decente, box organizado, para que a gente consiga fazer do Recife uma referência em mercado público no Brasil. Um avião da NASA pousou hoje pela manhã no aeroporto dos Guararapes, no Recife. É um tipo especial de avião que atinge mais de 20 mil metros de altura, o dobro do que voa um avião comercial. O piloto usa roupas de astronauta. O avião, que veio da Geórgia, nos Estados Unidos, fez um pouso técnico aqui no Recife para reabastecimento e manutenção preventiva. Ele é usado em pesquisas na área de ciência ambiental da Agência Espacial Americana. O avião fica no Recife até a próxima sexta-feira. Depois, segue para a Namíbia, na África. Em instantes, as homenagens a um dos mais importantes jornalistas do país, o pernambucano Geneton Moraes Neto, que morreu ontem no Rio de Janeiro. Agora vamos dar uma olhada no trânsito, imagens ao vivo da ponte Duarte Coelho, que liga a Avenida Guararapes à Conde da Boa Vista. A gente está vendo que o movimento está bem tranquilo, aí à direita, quando você vê essa moto e os ônibus, são justamente os veículos que seguem no sentido Conde da Boa Vista. O NTV volta já. Vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa. Para o sertão, previsão de sol forte durante todo o dia, não deve chover na região. Em Araripina, o dia começa com 19 graus e chega aos 32 durante a tarde. Em Santa Maria da Boa Vista faz mais calor, chega aos 34 graus durante a tarde. Vamos para o Agreste. Para o Agreste também não tem previsão de chuva para esta quarta-feira, céu com poucas nuvens. Em São Bento do Una, o dia começa com 19 graus e chega aos 25 durante a tarde. Em Limoeiro, os termômetros variam de 22 a 29 graus. Agora, para a Zona da Mata, tem previsão de chuva fraca e rápida ao longo do dia. Em Tracunhaém, os termômetros variam de 22 a 29 graus. Em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, o dia começa com 22 e chega aos 28 durante a tarde. Aqui para a região metropolitana tem previsão de céu nublado, pode ter chuva fraca e rápida ao longo do dia. Em Ipojuca, os termômetros variam de 23 a 29 graus. Vai ser cremado amanhã no Rio de Janeiro, Geneton Moraes Neto, um dos mais renomados jornalistas do país. Geneton era pernambucano do Recife e morreu ontem, depois de passar 3 meses internado com problemas no coração. O professor Paulo Cunha, amigo há mais de 40 anos, falou sobre o que Geneton representa para o jornalismo brasileiro. Para mim é como se fosse um irmão, eu tenho essa percepção. E sinto muitíssimo assim, a morte dele, porque eu acho que, na verdade, ele tinha muito para contribuir ainda. Eu acho assim, o que ele fez no jornalismo, mas também o que ele estava começando a fazer cada vez mais com o cinema, aí abria muitas perspectivas ainda de futuro para ele. Sabe? Eu acho uma lástima isso que aconteceu. E fico me perguntando se ele tivesse mais alguns anos de vida, quantas coisas fantásticas ele teria feito ainda, grandes reportagens, adorava entrevistar, ele tinha uma verdadeira paixão de ouvir os outros, né? Quer dizer, era um jornalista que sabia calar para escutar, deixar as outras pessoas falarem, perguntava muito bem também. Na última entrevista, exibida na Globo News, Geneton Moraes Neto conversou com o ex-governador de Pernambuco, Roberto Magalhães. A entrevista foi ao ar na Globo News no dia 9 de julho deste ano. O Congresso representa de fato o povo brasileiro ou representa o poder do dinheiro? A influência econômica, né, no processo eleitoral brasileiro
de um certo tempo para cá, ou algum tempo para cá, vem gradativamente, não é, puxando para baixo a representação brasileira e todo o funcionamento do processo. Hoje, o ex-governador Roberto Magalhães falou sobre a morte do jornalista Geneton Moraes Neto. Apesar de saber da situação dele, que era crítica, um abalo. E vou lhe dizer mais. Ele era pernambucano, tinha muitos amigos aqui e era muito querido. Ele era absolutamente original. Primeiro porque ia buscar as pessoas depois que elas tinham estado no ápice. Fosse astronauta, fosse político, fosse intelectual, entendeu? Segundo, a maneira peculiar de fazer as entrevistas. Dava a impressão que ele era um homem, não é? Duro, não é? Que estava ali querendo colocar no canto da parede. Mas eu sempre digo que na minha vida pública eu tenho muitas entrevistas, né? E eu dizia o seguinte, entrevistador só serve assim, quente, porque você é estimulado a dar entrevista, quer dizer, a dizer o que você quer e a dar o máximo do que você pode dar. Geneton Moraes Neto se destacou também como escritor. Publicou 11 livros, alguns em parceria com o jornalista Joel Silveira, como o famoso Nitroglicerina Pura, em 1992. Outros livros de grande repercussão foram os dossiês. Ele escreveu 7 ao todo. Geneton começou no jornalismo muito jovem, no Diário de Pernambuco. Depois, foi repórter da sucursal do jornal O Estado de São Paulo, no Recife. No início dos anos 80, veio trabalhar aqui na Globo Nordeste. Depois foi para o Rio de Janeiro, onde atuou no Jornal Nacional e no Fantástico. E foi no Fantástico que Geneton revelou a força e a arte de um grupo de jovens e crianças do Agreste Pernambucano. Veja agora um trecho da reportagem sobre a Orquestra dos Meninos de São Caetano, exibida há 23 anos. Edivane trabalhava na enxada. Ivanilson passava o dia na roça. Josenildo lavava carros na rua. Carlos foi abandonado, recém-nascido, dentro de uma caixa de papelão. Eliane e seus 7 irmãos são filhos de um servente de pedreiro. Juntos, estes 15 meninos e meninas estão cometendo uma façanha numa cidade castigada pela seca no Agreste de Pernambuco. O milagre da multiplicação dos sons. Calçados com sandálias baratas, eles vão chegando. É hora de testar os instrumentos no ensaio. Os instrumentos foram surgindo na base de doações. Resultado: os grandes nomes da música hoje correm de boca em boca. Quais são os seus compositores preferidos hoje? Villa-Lobos e um alemão chamado Ludwig van Beethoven. Villa-Lobos, Handel, Vivaldi, Bach, Mozart. Quantas horas por dia você trabalhava na enxada antes de entrar para a orquestra? Eu acordava de 6 horas, ia de 7 horas e voltava à noite para casa. A partir do momento que você se decide a estudar, fica tudo mais fácil, porque o que vale é só você querer. Aqui na terra castigada pelo sol, os meninos e meninas da orquestra aprenderam a tocar Jesus, a alegria dos homens. Esta reportagem e as entrevistas feitas por Geneton Moraes Neto estão no nosso portal na internet, o G1 Pernambuco. Geneton Moraes Neto era repórter e editor da Globo News. Geneton deixou viúva, 3 filhos e 4 netos. Até amanhã.